Bom, pessoal, então aqui nós fizemos alguns experimentos, né, com o transmissor e o receptor, né. A gente verificou que, independentemente da frequência, o funcionamento é o mesmo, né, ou seja, um transmissor e um receptor numa frequência de 433 kHz funciona da mesma forma que um transmissor e um receptor em uma outra frequência qualquer, como era de se esperar, né? Como era de se esperar, ok? Então, o que a gente fez aqui, né? A gente modificou o circuito, né? E ao invés dessa chavinha aqui, né? Beleza. Pode ir. Ao invés de colocar uma chavinha aqui como input desse sensor transmissor, desse transmissor aqui, né? Ao invés de colocar uma chavinha como o transmissor aqui, a gente vai ligar nesse pino de dado aqui do transmissor a saída de um circuito usando 555, né? Então, como é que funciona o 555? O 555 ele vai gerar uma onda quadrada, né? Certo? Ele vai gerar uma onda quadrada. E essa onda quadrada, ela pode ter uma morfologia, né, que você pode variar a morfologia dessa onda quadrada. Então, por exemplo, o tempo low, o tempo em que o sinal fica embaixo, ele tem uma fórmula, tá? Em termos, né, o sinal low, como vocês podem ver aqui na Wikipedia, né, ele tem uma fórmula que depende do capacitor e depende de R2, certo? E o sinal high, ele tem também uma fórmula que depende do capacitor e da soma de R1 com R2, tá? Então, se você variar aqui R1 e variar R2, né? Esse aqui seria R1 e esse aqui seria R2. Se você variar R1 e R2, você muda a morfologia dessa onda, certo? De acordo com essas duas fórmulas aqui, tá? Essa frequência que está aqui na Wikipedia é a frequência média do 555. Né? Ou seja, a média entre, se você pega esse tempo aqui e soma com esse daqui, divide por 2 e faz o inverso, você vai chegar nessa fórmula aqui, creio eu, tá? Então, o que vai acontecer? O que a gente está querendo saber aqui, né? A gente está querendo saber se, por exemplo, se a gente colocar uma frequência alta, né? Se a gente colocar uma frequência alta aqui no pino de transmissão, a gente vai ter a mesma frequência alta com aquele delayzinho que era de se esperar aqui no receptor, né? Então no receptor a gente deve esperar alguma coisa com uma frequência parecida, né? E a gente fez esse experimento aqui, né? Então veja bem, pessoal, aqui nesse circuito aqui, aparentemente esse LED aqui ele está sempre aceso, né? Esse LED amarelo aqui ele está sempre aceso, mas o que está acontecendo? Aqui esse LED ele está oscilando numa frequência que a gente calculou aqui, tá? Usando a fórmula da Wikipedia, né? Uma frequência de 481 Hz aproximadamente, tá? Uma frequência média de 481 Hz. Se você olhar no osciloscópio, né? A frequência que o osciloscópio está mostrando aqui é 560 Hz, né? Vocês estão vendo aqui que é uma frequência um pouco diferente, né? Por que essa frequência é diferente? Porque os resistores eles têm 5% de tolerância, né, que pode ser uma tolerância para mais ou para menos, né? E o capacitor ele também tem uma tolerância, ele não tem exatamente o valor que a gente está usando, né? Então nós estamos usando aqui um capacitor de 1 microfarad, né? A gente está usando dois resistores aqui de 1K ohm cada um, né? E aqui, em paralelo com o resistor R2 de 1K ohm, a gente colocou um potenciômetro aqui, tá? Para a gente variar a largura do pulso, tá? Só que esse potenciômetro ele ainda não está ligado, a gente vai ligar ele depois para a gente continuar nosso experimento, ok? Então, por enquanto, a onda que está sendo produzida, ela é uma onda que vocês viram ali no osciloscópio, né? Que ela depende, o tempo low, né? Depende de R2 e o tempo high depende da soma de R1 com R2, né? Como os resistores têm o mesmo valor, né? O que se espera? Se espera que o tempo low da onda seja metade do tempo high, né? Vocês podem observar aqui no osciloscópio, né? Se vocês olharem aqui no osciloscópio, ó, o tempo low é metade do tempo high, né? Isso aqui é o transmissor, tá? A gente tá falando do transmissor ainda. O transmissor é amarelinho, né? Então, tá vendo aqui, ó, o LED amarelinho, né? O
transmissor aqui em amarelinho aqui no osciloscópio para a gente não se perder, tá certo? Né? Uma coisa que eu não sei se eu falei ainda, né? Mas assim, a gente está usando alimentações separadas para os dois circuitos, tá? Para o circuito transmissor e para o circuito receptor, né? Então aqui para o circuito transmissor, a gente fez uma adequação aqui, né? O pessoal fala gambiarra, mas a gente fez uma adequação. A gente pegou uma bateria de 9 volts, ligou num 7805, que é um regulador de tensão, e pegou a saída desse regulador de tensão de 5 volts e alimentou esse circuito transmissor aqui com 5 volts, tá? Para o circuito, como a gente não tinha dois reguladores de tensão, para o circuito receptor a gente usou um regulador de tensão dessa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha... Fonte para protoboard. De fonte, né, para protoboard, tá? Então a gente usou essa plaquinha aqui, ligou essa plaquinha na fonte aqui, porque a fonte oscila. Essa nossa fonte aqui ela não é muito boa, ela tem umas oscilações, né? Então a gente usou o regulador de tensão aqui para esse circuito aqui não oscilar. Porque você não pode usar um terra comum para os dois circuitos. Se você usar um terra comum para os dois circuitos, um interfere no outro, vira uma bagunça. A gente descobriu isso durante os testes aqui, tá, pessoal? Então vocês têm que usar alimentações diferentes para circuitos diferentes, tá? Então tudo bem. Aí esse circuito aqui está transmitindo para esse, né? E esse aqui está recebendo. O que acontece na recepção, né? Vocês veem, a gente viu lá, quando a gente apertou a chavinha, né? Que acontece o quê? O que acontece quando você aperta a chavinha? Você aperta a chavinha e na borda de descida que o LED acende, não é isso? Então existe um delayzinho entre a borda de descida e a borda de subida, né, no circuito receptor que vai acender o LED, não é isso? Né? A gente pode ver isso claramente aqui no osciloscópio, ó, e o tempo que demora, né, esse delayzinho aí entre a borda de descida, né, do transmissor, né, e a borda de subida no receptor, que é a borda de subida que vai acender o LED, né? Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mexer na divisão de tempo do osciloscópio, né? Olha aqui, ó. Olha só. Olha só. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A divisão de tempo aqui, ó, tá em 250 microsegundos, né? 250 microsegundos, né? Então, ó, é aproximadamente esse delayzinho entre a borda de descida, né? Aqui, cadê? Aqui a borda de descida, tá vendo? Ó? Esse delayzinho entre a borda de descida do transmissor e a borda de subida do receptor é aproximadamente, segundo o nosso osciloscópio, 250 microsegundos, né? Tá certo? Se você quiser uma precisão maior, você aumenta o tempo aqui, né? Aqui ficou 100 microsegundos, então dá mais ou menos 180 microsegundos, certo? Certo? Isso, que é o delay, né? Certo? Entre a borda de descida de um e de subida do outro, né? A gente achou que pudesse acontecer alguma oscilação, alguma coisa, mas realmente não acontece. Se você trocar os sensores e colocar sensores de frequências diferentes também é a mesma coisa, tá? Você usar uma frequência diferente é a mesma coisa. E agora o que eu vou fazer, tá? Eu vou mostrar que esse delayzinho, ele é uma característica do circuito, né? O que a gente vai fazer para provar isso daí, para provar que essa diferença não muda? Nós vamos colocar, pessoal, o potenciômetro. Agora a gente vai ligar, tá vendo? Essa ligação aqui, ó, do resistor R2 com o potenciômetro até agora não existia, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar, vou colocar o potenciômetro em paralelo com o R2, né? Então vai diminuir o valor da resistência total aqui, você diminuindo o valor da resistência, né? Como a frequência que ela depende da soma das resistências, a frequência deve aumentar, né? Deve dobrar aqui, né? Então vamos olhar no osciloscópio aqui, né? Vamos aumentar a divisão de tempo aqui, né? Aliás, diminuir o tempo, né? Agora vamos ligar, vamos fazer a ligação aqui. Dá para filmar as duas coisas? Não, né? Olha só, agora eu vou ligar o potenciômetro aqui, ó. Liguei o potenciômetro, olha lá, ó. Olha a frequência lá, ó. Filma lá o osciloscópio, ó. Encostei, ó. Encostei. Opa. Encostei. Você vê que quase dobra a frequência? Quase dobra a frequência, né? Agora vamos ver o delay, ó. Delay, como é que eu vou fazer para... O potenciômetro é um resistor variável, eu vou variar a resistência desse cara aqui, né?
Eu vou variar a resistência, vou deixar ele assim. E vou variar a resistência. Fica olhando ali no... Vamos agora filmar o osciloscópio, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho... Ops. Você viu que a frequência ali, a frequência está em quanto ali, hein? Quanto que está a frequência ali? Foi para... 250. Não, foi para... 1400. 1400 Hz, né? 1240. É, 1240 Hz. 1.2 kHz. É isso? Isso. Não, 1.24 kHz. 1.24 kHz, tá? Então, tudo bem, beleza. Segura aqui nessa posição aqui pra mim, né? Segura aqui. Vamos mexer no potenciômetro, ó. Você mexe no potenciômetro. Ó. Olha o delay. O delay tá na parte de baixo, tá? Ó, o delay não muda. Ó, se você mexer no potenciômetro, o delay não muda. Tá vendo ali, ó? Ó, entre a borda de descida tá nessa linha pontilhada, né? Tá em cima da linha pontilhada, a borda de descida do transmissor, né? Tá na linha pontilhada, tá vendo ali, ó? Borda de descida do transmissor na linha pontilhada, né? E o que que acontece, né? Ó, eu mexo o potenciômetro, a borda de subida do receptor, ela não muda no tempo, né? Certo? Ou seja, essa diferença é uma característica do circuito, né? Aí fica a pergunta, né? Será que se eu colocar uma frequência muito alta no receptor, eu consigo uma frequência... Aliás, se eu colocar uma frequência muito alta no transmissor, eu consigo uma frequência muito alta no receptor também? Ou essa questão da borda de descida pode ser um limitante para a frequência que eu posso ter no transmissor, né? Então essa é uma pergunta que nós vamos investigar aí e nós vamos dar uma resposta futuramente para essa pergunta aí, né? Então acho que por hoje é só, né? Esse foi o videolog de hoje. E tenham todos uma boa noite aí. E até mais. Tchau!